Deus possa nos abençoar na leitura de Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A língua dos sábios, ela adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas o Senhor ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, e nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. E o filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra a seu tempo quão boa é. Para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. O olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Como nós temos buscado compartilhar na nossa leitura e meditação diária de Provérbios, cada capítulo nós temos destacado um princípio. E o capítulo 15 que nós acabamos de ler, nós queremos destacar a mansidão, um princípio de sabedoria que nós precisamos pedir ao Senhor que o nosso coração tenha, experimente. Tiago capítulo 3, versículo 13, diz lá que quem se acha sábio deve demonstrar isso em mansidão, no seu procedimento. Ou seja, muitas pessoas que se acham muito sábios, conhecedores e às vezes até habilidosos em resolver relacionamentos difíceis, e muitas vezes fazem isso com tanto impulso, com tanta imprudência. A Bíblia diz que uma das marcas da sabedoria de Deus é a mansidão. Mansidão. E sobretudo a mansidão tem a ver com as nossas palavras e as nossas atitudes.
É certo que as nossas palavras e atitudes refletem muito dos nossos pensamentos. Então nós precisamos pedir ao Senhor que os nossos pensamentos sejam renovados pela sua sabedoria, de forma que o que nós falamos e o que nós fazemos revele a mansidão do Senhor. Mansidão não é temperamento tranquilo. A palavra mansidão na Bíblia é fruto do Espírito Santo. Mansidão não é uma pessoa desanimada, fraca. Muitas pessoas confundem isso. A mansidão, a palavra no hebraico, ela significa uma força de um cavalo selvagem que é dominada, que é controlada. Ou seja, mansidão é quando o Espírito Santo controla os meus pensamentos, as minhas atitudes e as minhas palavras. Pedir ao Senhor me encher de Deus e da presença de Deus de tal maneira que a minha palavra e o que eu faço seja debaixo de mansidão, do controle do Senhor. A pessoa sem sabedoria, ela age por reação. A pessoa sábia, ela vai pensar antes, ela vai refletir antes. E aí tem a ver muito com o que nós falamos, porque as nossas palavras refletem muito do nosso coração. Provérbios inteiro vai realçar o poder das palavras, os irmãos sabem disso. O poder das palavras. E há duas coisas importantes acerca do poder das palavras, antes de falar de Provérbios 15, que eu gostaria de destacar. Primeiro, o poder de penetração da palavra. Toda palavra que sai da nossa boca, ela tem um poder de penetrar na alma e refletir no corpo. Você vai ver isso em todo o livro de Provérbios. Tanto no bem, uma palavra boa, ela edifica nossa alma, nosso espírito e reflete na saúde. Como palavras negativas, amados, ofensivas, têm o poder de penetrar, muitas vezes, no espírito, na alma da pessoa e afetar e adoecer a pessoa. Então, o poder da penetração. E o poder da propagação. Provérbios vai mostrar que uma palavra boa, ela pode influenciar pessoas, edificar vidas, a cidade, a família. Mas a palavra negativa, a palavra maliciosa, a maledicência, pode também contaminar muitos. Pode trazer difamação, pode trazer contendas, envolver grupos, desfazer amizades. Então, essas duas verdades das palavras, Provérbios vai nos alertar muito. E o livro de Tiago a gente sempre tem citado porque é um livro de sabedoria do Novo Testamento. E o texto que nós lemos nos fala de mansidão, uma revelação da sabedoria através da mansidão. E eu gostaria de destacar, para a gente meditar, pelo menos 7 áreas da nossa vida que a mansidão vai tocar. Em primeiro lugar, quando a sabedoria de Deus governa o meu coração, nós vamos ter mansidão para responder às pessoas, para dar respostas. Versículo 1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando a gente é provocado, ofendido, a primeira reação natural do homem natural e às vezes do nosso ego é responder no mesmo tom ou mais agressivo ainda, para tentar vencer um debate. Mas a palavra de Deus diz que o sábio, ele vai ter mansidão ao responder. Ele vai responder não debaixo de um espírito reativo, mas como a gente diz, proativo, aproveitando aquele momento, a situação, para tentar de alguma maneira abençoar, edificar, desviar o furor, não aumentar o problema, não jogar gasolina em alguém que já está incendiado, mas tentar jogar água de Deus para poder abrandar aquela situação. Então a resposta branda, ela vai desviar o furor. Às vezes nós vamos aumentando o problema ao invés de resolver. O sábio vai ter mansidão para responder. Irmãos, as contendas, geralmente elas dependem mais das pessoas do que dos assuntos. Às vezes nós achamos que temos toda a razão de discutir, arrumar confusão, porque o assunto nos ofende ou alguém nos maltratou, mas depende mais das pessoas. A pessoa sábia, ela vai agir com mansidão na resposta que ela dá às pessoas e diante das circunstâncias. Em segundo lugar, Provérbios 15 também nos mostra a sabedoria deve ser mansa na maneira que nós ensinamos as pessoas. O versículo 7 diz, a língua dos sábios derrama conhecimento. Ou seja, a maneira que eu estou ensinando, ministrando, ajudando, cooperando com as pessoas, também tem que ser com mansidão. Não é porque eu sei uma verdade que eu devo falar com ira, ou sem a educação necessária, sem o bom senso necessário. Eu posso estar falando uma verdade, mas sem amor. A Bíblia fala sobre isso no Novo Testamento, que a gente deve falar a verdade em amor. A mansidão, então, me faz
saber falar ou ensinar as pessoas com o tom adequado, da maneira adequada, esperando que as pessoas se arrependam. E não apenas para ofendê-las com uma verdade ou que nós estamos enxergando o que ela não está vendo. Terceiro lugar, a mansidão da sabedoria vai também nos guiar em nossas orações. Muito interessante isso. Versículo 8 diz: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Há outros versículos aqui em Provérbios 15 que vai nos falar acerca dessa oração que Deus recebe, dessa oração que Deus ama. Sabe, irmãos, a sabedoria vai inspirar o nosso coração até para orar da maneira correta, até para purificar as nossas motivações em nossas orações. Jesus nos ensinou sobre a oração do fariseu e do publicano. O fariseu orava de si para si, julgando pessoas, se autoelogiando, enquanto o publicano lamentava as suas fraquezas, não tinha coragem nem de levantar a cabeça. Ele tinha um temor de Deus e uma autoconsciência das suas fraquezas muito apurada, e isso é graça. E Jesus disse que esse foi ouvido. Mas o fariseu que se achava, ele não foi ouvido. Até a oração da pessoa guiada pelo Senhor em sabedoria vai ser mansa, vai ser humilde, vai ser inspirada pela graça de Deus e não pela sua prepotência. Como nós temos orado? Às vezes oramos com raiva, com ira. É óbvio que oração, às vezes, nós derramamos o coração num desabafo, mas nós precisamos pedir ao Senhor: me dê sabedoria e mansidão até quando eu oro, porque Deus, ele se alegra da oração do reto, do justo. Sabe, isso é uma verdade que Provérbios mostra muito. A sabedoria, ela está disponível a todos. A Bíblia diz isso, não diz? Em Tiago, capítulo 1, quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Porém, o critério de Provérbios é: Deus vai dar aos retos de coração. Ou seja, as pessoas que buscam com a motivação, com o coração inteiro. Tiago diz: ore com fé, porque é dessa maneira que a gente recebe. Em quarto lugar, a sabedoria mansa de Provérbios 15, ela também nos ajuda a pacificar os conflitos. Versículo 18 mostra isso. O homem iracundo, ele suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Amados, não é sábio, quando ouvimos algum conflito, tomarmos às vezes partido e às vezes até incendiar mais o coração das pessoas. Às vezes até quando alguém vem falar acerca de outra pessoa que nós mesmos temos dificuldades. Não é uma oportunidade da gente ferir mais, falar mais, criticar mais. É uma oportunidade às vezes até de a gente se autoexaminar e junto com aquela pessoa, ouvindo aquela pessoa, tentar ver a melhor maneira de abençoar e de não deixar que aquela situação venha contagiar ou contaminar o nosso relacionamento com Deus e nem a nossa alma. Sabe, irmãos, a nossa alma muitas vezes está adoecendo por ouvirmos coisas negativas e às vezes até darmos razão à pessoa. Às vezes não falamos nada, mas com o olhar concordamos. Às vezes nós acrescentamos coisas quando as pessoas vêm trazer uma má notícia ou uma crítica a outrem. Precisamos pedir a Deus muita graça. Hoje, nesse tempo onde as pessoas têm muita informação na internet, há pessoas que sempre estão lendo, ouvindo coisas que alimentam um lado negativo do nosso coração. E isso, então, quando a gente fala algo, quem ouve é responsável também de receber e de administrar bem aquilo que está ouvindo. Há pessoas que só buscam ouvir aquilo que é negativo. Na internet, pessoas que parecem que têm atração por carniças emocionais e espirituais que vão adoecendo. Mas o sábio, ele vai amar, resolver contendas, ajudar, pacificar. Porque a mansidão nos faz fazer isso, a mansidão de Deus. Em quinto lugar, nós precisamos de sabedoria mansa para ser corrigido. O sábio vai ter mansidão para ser corrigido. O versículo 5 diz isso em vários textos: o insensato despreza a instrução do pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Quantas vezes nós já vimos isso em Provérbios? O fato da gente ouvir bem uma repreensão é uma atitude de grande sabedoria. E ouvir bem não significa apenas se calar e concordar e abaixar a cabeça para fingir que estamos ouvindo bem. Nós precisamos pedir a Deus um coração que tem prazer em ser repreendido, de ser corrigido.
Isso é sabedoria de Deus. Com mansidão, quando alguém vem nos corrigir, não tentar responder logo, mas ouvir e acolher. Sabe o que Provérbios nos ensina? Que geralmente quem tem mais dificuldade de ser corrigido ou de se disciplinar são as pessoas que mais precisam. Quem tem mais dificuldade de ser corrigido e de ter uma vida disciplinada são os que mais precisam de disciplina e correção. Porque o sábio, ele vai atender a repreensão com mansidão, vai acolher. Vamos nos envergonhar, mas vamos reconhecer que nós estamos aprendendo todos os dias. Em sexto lugar, a mansidão que a sabedoria gera no nosso coração é uma mansidão para falar na hora certa. Versículo 28 de Provérbios 15 diz assim: o coração do justo medita o que há de responder, a boca dos perversos transborda maldades. Amado, quanto mais a gente ora, mais a gente se enche da presença de Deus, quanto mais cheio do Espírito Santo nós estivermos, mais nós vamos ter prudência ao falar. Nós não vamos falar o que vem no coração. O sábio, ele vai falar não só o que é certo, mas vai procurar a hora certa. Às vezes resolver uma questão de madrugada ou antes de dormir, tentar mandar uma mensagem, tudo isso afeta o sono, afeta a paz. Nós temos que saber a hora certa. Casais precisam conversar na hora certa, pegar um momento bom para poder resolver questões. O sábio, então, ele vai meditar também antes de falar, e essa é a nossa sétima e última característica da mansidão sábia. Meditar antes de falar. Olha o versículo 28 que diz: o coração do justo medita no que há de responder. Não é isso que a palavra do Senhor fala? Pensar antes, orar antes, usar o filtro que tem em Filipenses capítulo 4. Tudo que é puro, tudo que é manso, tudo que é digno de louvor, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o seu pensamento. Isso deve ser os nossos assuntos, as nossas conversas. Nós precisamos meditar antes. Efésios capítulo 5 diz que enchei-vos do Espírito Santo. E lá diz assim, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Que as nossas conversas sejam mais sábias. Sejamos mais prudentes naquilo que nós ouvimos. E que o Senhor continue nos inspirando na meditação da palavra dele a praticar a sabedoria. Porque a sabedoria não é algo apenas teórico. A sabedoria de Deus, ela é prática. Para que o nome do Senhor Jesus, que é a fonte de toda a sabedoria e digno de toda a glória, seja glorificado. Jesus abençoe a cada um de nós nessa manhã, para a glória dele. Amém.